25 abril 2022. Cor litúrgica: vermelho. São Marcos, Evangelista. Segunda-feira. Primeira leitura: 1 Pd 5,5 B 14. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, 5 brevestivos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. 6 Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. 7 Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele é quem cuida de vós. 8 Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. 9 Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. 10 Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna, em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. 11 A Ele pertence o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. 12 Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta, para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. 13 A Igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também, Marcos, o meu filho. 14 Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre. E a vossa lealdade é tão firme como os céus. Anuncia o firmamento vossas grandes maravilhas, e vosso amor fiel, à assembleia dos eleitos, pois, quem pode, lá nas nuvens ao Senhor se comparar e quem pode, entre seus anjos, ser a Ele semelhante? Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho, sempre a luz de vossa face. Exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará vossa justiça. Evangelho MC 16,15-20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos. 15 Disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. 16 Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. 17 Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. 18 Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. 19 Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, e sentou-se à direita de Deus. 20 Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Anunciai o Evangelho a toda criatura. 25 de abril de 2022. Palavra da salvação. Porque essa palavra chegou aos nossos ouvidos, fiz questão de dizer aquilo que o padre, ou diácono, diz ao final da leitura do Evangelho, porque essa palavra nos salvou, ela chegou aos nossos corações. Hoje, na festa do evangelista São Marcos, nós temos a oportunidade de tocar neste Evangelho da saída, a saída dos discípulos para anunciar a palavra do Senhor. Porém, os discípulos podem sair porque Deus saiu primeiro de si, porque Deus, em primeiro lugar, fez esse movimento de sair de si para ir ao encontro de cada ser humano, de cada criatura.
fale do amor de Cristo, leve essa experiência do amor dele a tantos corações que precisam dessa palavra, anuncie o Evangelho. Ao nos criar, Deus Pai saiu de si, contemplava o Filho, e criava, no poder do Espírito Santo, todas as coisas, inclusive o ser humano. Depois, Jesus, ao sair de si, também deu o seu sim diante do Pai e encarnou-se, por amor a mim e a você. Depois, ao sair de si, o Espírito Santo desceu sobre Maria e os apóstolos, no cenáculo, e sobre cada um de nós, derramando sobre nós a sua força e o seu poder. Por isso, a nossa experiência de fé precisa se tornar uma missão, uma saída. Aquela experiência que fazemos precisa também chegar à vida dos outros. A fé não pode ser para nós somente um anestésico para alguns momentos de dor, de dificuldade. A nossa fé precisa se tornar missão. A pessoa deve manifestar o bem que ela sente pela outra pessoa. É assim nas nossas relações humanas. Quando você diz que ama alguém, você precisa manifestar o bem que você sente por ela em atos concretos. Então, nós também precisamos manifestar a nossa fé concretamente, partilhando com o outro aquilo que nós recebemos. E isso nós precisamos vivenciar todos os dias da nossa vida, em todas as oportunidades que tivermos no nosso dia a dia, no trabalho, na faculdade, na escola, com os companheiros de trabalho, na família. Nós precisamos ser evangelizadores, anunciadores da palavra do Senhor, alguém que realmente saiu de si para partilhar com o outro aquilo que recebeu. Na festa do evangelista São Marcos, nós precisamos nos alegrar porque ele testemunhou os grandes feitos do Senhor, e ele também partilhou conosco. E, por ele ter dividido essa experiência de fé, essa palavra que acabei de ler para todos vocês, chegou até mim e até você. Então, façamos o mesmo, saiamos de nós mesmos e anunciemos a palavra do Senhor a toda criatura e em qualquer oportunidade que Deus nos dê. Em todas as oportunidades que o Senhor nos dê, falemos do amor de Cristo, levemos essa experiência do amor dele a tantos corações que precisam dessa palavra. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova, São Marcos. Detalhes e curiosidades sobre a vida do primeiro evangelista. 25% C 3% A3 O Marcos Evangelista morte aproximadamente em 67 BC. Origem e realidade familiar. Marcos era de família judaica, também conhecido no livro dos Atos dos Apóstolos com o nome de João Marcos. Conferir. At 12:12. Era filho de Maria, que, segundo a tradição, seria uma viúva de boas condições financeiras naquela época. Sua mãe, possivelmente, foi quem colaborou com os primeiros cristãos, abrigando-os em sua casa no início do cristianismo. Interessante, alguns biblistas cogitam a possibilidade de ter sido a casa da família de Marcos usada por Jesus e pelos apóstolos durante a última ceia. Vida mesmo Marcos não sendo um dos 12 apóstolos, é provável que ele tenha conhecido Jesus. Muitos estudiosos da área bíblica acreditam que Marcos foi o rapaz que largou o lençol, única roupa em que estava coberto, fugindo nu no momento em que Jesus era preso no Getsemane. MC 14:51-52. Primeiras famílias cristãs. O que se sabe com precisão é que São Marcos era primo de Barnabé, figura importante na difusão do cristianismo. Marcos foi grande companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária, além de permanecer ao seu lado hora de sua morte. Discípulo de Pedro, Marcos foi fiel discípulo de São Pedro, em Roma. Pedro demonstrou tal afeição por Marcos que o chamou carinhosamente de meu filho,
Conferir 1 PD 5:13. Foi sob a inspiração do Espírito Santo que Marcos escreveu em seu Evangelho os ensinamentos do grande apóstolo Pedro, tornando-se assim o seu intérprete, registrando as pregações do grande apóstolo. Os registros do primeiro evangelho. A principal missão do evangelista Marcos foi descrever e transmitir as principais pregações de Pedro sobre Jesus. São Marcos tornou-se um grande modelo, pois seguiu com fidelidade a ordem de ir pelo mundo inteiro pregando o evangelho a toda criatura. Seu evangelho é o menor entre os 4 evangelistas, porém é considerado o primeiro a ser escrito, servido de base para os evangelistas Mateus e Lucas. Seu conteúdo é um urgente convite para conhecermos com profundidade quem é Jesus. Sua morte após os martírios de São Pedro e São Paulo, Marcos dirigiu-se para Alexandria, sendo reconhecido como evangelizador e primeiro bispo desta parcela da Igreja. Marcos morreu entre os anos 68 e 72. Acredita-se que foi martirizado em Alexandria, no Egito. No ano de 825, suas relíquias foram transportadas para a cidade de Veneza, onde até hoje é venerado como padroeiro. A minha oração, que é o exemplo de São Marcos: sejamos fiéis, amigos e companheiros uns dos outros no serviço da evangelização, levando com coragem a palavra de Deus ao mundo inteiro, despertando nos corações o desejo de conhecer quem é Jesus Cristo. São Marcos Evangelista, rogai por nós.